Uma boa quinta-feira, meu povo! Começamos mais um programa aqui no SBT, na Voz da População. E hoje o programa começa especial, porque a gente vai entrevistar ele. Ricardo Salles, ele que é advogado, fundador do movimento Em Direita Brasil, ex-secretário de Estado e ex-ministro do Meio Ambiente. Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Prazer te ver aí. Olha, prazer é todo meu. Você que tem muitos temas polêmicos, né, em destaques ao meio ambiente, que parece que o Brasil joga junto quando se fala nesse assunto. E a imprensa também bate muito nesse assunto. Então a gente conhece você, sabe do seu trabalho que você fez dentro do meio ambiente, nacionalmente, que a gente viu muito. E eu queria que você falasse como tudo começou, para a gente falar para os nossos telespectadores, como que começou a sua carreira política? Olha, eu, em 2006, com mais um grupo de amigos, nós fundamos o movimento Em Direita Brasil, que tinha como objetivo levar pessoas com uma visão liberal, econômica, um grupo de conservadores, enfim, a turma da direita para a política, no pressuposto de que, quando as pessoas boas não participam, né, acabam sendo governadas pelos maus. Então, em 2006, nós criamos o Em Direita Brasil, que desde daquela época, portanto já há 16 anos, defende as ideias liberais, a diminuição do tamanho do Estado, a necessidade de privatizações, de uma máquina pública mais eficiente. Nós fizemos, ao longo desses anos, aquele dia da liberdade de impostos, de vender combustível sem imposto para mostrar o tamanho da carga tributária. Fizemos debates e tudo. Além disso, participamos muito intensamente daqueles movimentos de rua da campanha pelo impeachment da Dilma, em 2015. Né? Além disso, eu fui candidato a deputado federal em 2006, com o lema Por uma Nova Direita. Depois fui candidato novamente em 2010 com o lema Chega de PT. Nós éramos e somos, né, muito contrários àquilo que o PT defende. Eu fui secretário particular do governador dos anos 2013 e 2014, depois fui secretário novamente de Meio Ambiente do Estado 2016 e 2017 e fui candidato a deputado federal nas eleições de 2018 pelo Partido Novo. Fiquei na primeira suplência do Novo como deputado federal, mas aí fui chamado pelo presidente Bolsonaro para ser ministro de Meio Ambiente e fiquei lá até o meio do ano passado. Então foi uma boa experiência estar lá em Brasília, esses 2 anos e meio que eu fiquei como ministro. E, enfim, essa é a história, assim, de maneira resumida, desde quando eu me envolvi na política até hoje. Isso, você sempre defendeu a liberdade, através dessa importância econômica, né, da liberdade econômica, e esse endurecimento ao combate do crime, como foi nas eleições de 2018 com o presidente Bolsonaro. Apesar de você estar no Novo, você tinha as mesmas ideias do presidente, até que foi chamado para ser ministro. E como que foi essa renovação política com o presidente Bolsonaro? Estar lá do lado dele? Como é que foi essa renovação, ter a liberdade de fazer mudança dentro do meio ambiente? Olha, você sabe que a gente sempre ouviu, você, eu e muita gente, a gente sempre ouviu aquela crítica de que político não se posiciona, político não toma partido, não emite opiniões de verdade, né? Sempre aquela coisa meio vaselina em cima do muro. Esse não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma pessoa que fala tudo o que pensa, até às vezes é criticado por falar muito o que pensa, mas ele fala o que pensa, ele deixa claro os seus sentimentos. Quando ele está contente, ele está contente. Quando ele está bravo, ele está bravo. Quando ele gosta de uma coisa, ele elogia. Quando ele não gosta, ele critica, e critica muito. Não é? Então, foi muito interessante trabalhar com ele, porque ele é uma pessoa realmente fora da casinha, assim, fora do que a gente normalmente vê no meio político. Ele é um cara diferenciado, tem muito carisma, uma enorme intuição, e ele deu absoluta liberdade para que os ministros montassem equipe, fizessem o seu trabalho, cada um na sua pasta. Claro, ele acompanha, ele dá palpite, ele cobra, mas ele dá muita liberdade para cada um atuar na sua respectiva pasta. Isso é uma coisa que foi muito importante, porque com isso você monta um time de pessoas tecnicamente preparadas e que não tem necessariamente compromissos políticos prévios com grupos A, B ou C, né?
Olha, teve numa época, acho que foi 2, 3 anos atrás, que quando saiu o Moro do Ministério, vazaram uma entrevista do presidente, uma entrevista não, ele com todos os ministros e ele ali numa reunião, mas falando do jeito dele, mesmo nas minhas reuniões em particular que eu faço com os meus funcionários, eu falo também bastante palavrão, coloco todos os pingos nos is, que é o meu jeito. O dele vazou para o Brasil, mas eu achei legal do jeito que ele fala. Eu achei legal, cada um tem uma maneira de se expressar, mas o que eu vi naquela reunião foi que ele coloca sempre ali que ele não quer corrupção, que ele quer uma coisa séria para vocês, quando você estava, né, no Ministério, para fazer uma coisa séria. Essa mensagem que ele sempre passou, né, da anticorrupção, de fazer ministérios técnicos, de dar essa liberdade para vocês trabalharem fazendo a coisa certa. Exatamente, essa reunião do 22 de abril que você se refere, foi a reunião que o Moro diz que era a prova de que ele estava sendo forçado a fazer o que não queria. E aí, quando a sociedade viu, assistiu aquele vídeo vazado, foi vazado foi liberado, né, pelo então ministro Celso de Mello, creio eu que indevidamente, porque aquela era uma reunião privada de ministros, eles tinham obrigação de mantê-la reservado para o uso judicial, que foi para isso que ela foi entregue. Mas, de todo modo, como não tinha nada errado, a sociedade pôde ver exatamente isso que você falou, uma reunião de ministros em que se discutia coisas boas para o Brasil, coisas positivas, coisas importantes, não tinha conversa esquisita, não tinha conversa torta, né? Então ficou muito claro que o governo do presidente Bolsonaro era um governo que estava, naquele momento em que a gravação foi feita, estava tentando fazer as coisas darem certo. E é muito difícil fazer isso no Brasil, porque nós temos 22 anos de esquerda no poder, uma Constituição de 1988 que é uma porcaria. E, quer dizer, nós temos aí uma série de entraves que não foram removidos com a simples eleição do Bolsonaro. Então, o desafio é muito grande de fazer as coisas darem certo. E como que foi, né, quando você estava na frente do Ministério, aquela guerra com a imprensa? Porque teve as pessoas vinham muito para cima do ministro falando da Amazônia, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação meio conturbada que teve na época. Olha, a verdade é que, em 2018, depois que o Bolsonaro foi eleito, todos os grupos de esquerda, e aí tem gente de esquerda na imprensa, tem gente de esquerda na academia, tem gente de esquerda nos órgãos do sistema judiciário, tem gente de esquerda em vários lugares, dentro e fora do Brasil. A esquerda não se conforma até hoje que o Brasil, em 2018, elegeu um cara de direita, não se conforma. E aí foi criando narrativas para colar no governo. Uma das narrativas que eles criaram foi de que o governo não se importava com o meio ambiente, que o governo estava impedindo fiscalizações ambientais, o que é uma mentira, que o governo tinha desmontado os órgãos ambientais, que é outra mentira, até porque funcionário público não pode ser demitido. Então, que desmonte foi esse? Ao contrário, né? Nós é que recebemos uma estrutura desmontada. Nós recebemos o IBAMA e o ICMBio, por exemplo, com 50% de déficit de funcionários. Nós recebemos com estoque de processos administrativos acumulados durante 7 anos. Quer dizer, nós recebemos um Ministério do Meio Ambiente destruído, desmontado, né? E nós, a partir de então, passamos a fazer políticas de cuidado ambiental, mas sempre respeitando 2 aspectos que nós entendemos importantíssimos. Primeiro, cuidar das pessoas. Você não faz política ambiental sem colocar o ser humano brasileiro no centro do debate, né? A política ambiental tem que levar em consideração o primeiro beneficiário dela, que é o brasileiro, que é o ser humano. As pessoas não podem ser desconsideradas. E o segundo aspecto também importante é a prosperidade econômica, ou seja, você não terá desenvolvimento sustentável se você não tiver um desenvolvimento econômico sustentável, né? Porque o Paulo Guedes disse uma frase que eu costumo repetir, ele disse essa frase lá em Davos, em 2019, que a pobreza e a miséria são os maiores inimigos do meio ambiente. Ele tinha razão, é a pura verdade, tanto que você vai nos países mais pobres do mundo, tem mais desrespeito ambiental do que nos ricos, nos estados, mesmo no Brasil, mais ricos, você tem menos desrespeito ambiental do que os estados mais pobres, e mesmo dentro das cidades, você vê que nos bairros mais pobres você tem mais
problemas ambientais, quer seja falta de saneamento, falta de lixo, que são inclusive essa pauta ambiental urbana, que a esquerda nunca se preocupou em resolver. Nós herdamos um país, do ponto de vista ambiental urbano, com 100 milhões de brasileiros, praticamente metade da população, sem coleta e tratamento de esgoto. Com 3 mil municípios, dos cerca de 5.600 que o Brasil tem, com verdadeiros lixões. A esquerda nunca se preocupou em cuidar disso. A agenda ambiental urbana é o verdadeiro problema ambiental brasileiro. E eles nunca cuidaram disso, porque, obviamente, não tem o charme e nem as verbas que tem falar de Amazônia e falar de mudança climática. Você, como ministro do Meio Ambiente, acabou se aprofundando a fundo no Brasil inteiro, né? Então, São Paulo, vamos falar um pouco de São Paulo. São Paulo é um estado, queria que você contasse um pouco da sua relação com o estado de São Paulo e o que você pode contribuir pensando na sua experiência como ministro para o estado de São Paulo. Veja, eu fui secretário particular do governador nos anos de 2013 e 2014. Com isso, você tem, na época eram 26 secretarias de Estado, você tem uma visão global, né, geral, do que acontecia em cada uma dessas 26 pastas. Então, isso trouxe para mim uma visão muito boa, muito profunda dos problemas que tem o Estado de São Paulo sob o ponto de vista administrativo. Quando eu voltei ao governo, já como secretário de Meio Ambiente, eu pude me aprofundar nos temas ambientais do Estado de São Paulo, e que são vários, né? A gente fala do Estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, mas só para você ter uma ideia, quando eu assumi a secretaria, nós mandamos fazer um levantamento inédito, nunca tinha sido feito, de qual era o estado, qual era a situação, sob o ponto de vista de resíduos sólidos, né, de lixo, dos 645 municípios do estado. E qual não foi a nossa surpresa quando nós descobrimos que dos 645, 112 municípios estavam inadequados na gestão do lixo. Quer dizer, o estado mais rico do Brasil, mesmo no estado mais rico do Brasil, você tinha 1/6 do estado em situação deplorável na parte de lixo. Fizemos o programa Lixão Zero, que foi depois replicado no governo federal quando eu me tornei ministro, mas o programa Lixão Zero reduziu de 112 para 9 a quantidade de lixões no estado de São Paulo em 10 meses. Ele só não chegou a zero porque não deu tempo, né? Depois teve um outro secretário, enfim, que não deu seguimento a essa política. Da mesma forma, o saneamento. O estado de São Paulo é uma questão importante a gente lembrar que mesmo no estado de São Paulo, mais rico do Brasil, há diversas localidades que não têm tratamento de esgoto. Você fala de Guarulhos, agora passou a ter uma iniciativa, mas não tinha. Bauru, é uma vergonha. Você tem a cidade de Bauru, no estado de São Paulo, despejando esgoto totalmente in natura, não tem 1 milímetro de tratamento. E vários municípios, né, aqui no estado de São Paulo, que tem esse problema de má gestão do lixo e falta de tratamento de esgoto. Então, esse é um tema que pode ser resolvido em São Paulo através dos consórcios, né, de apoio aos consórcios de municípios para que resolvam definitivamente esse tema. Então, acho que essa é uma questão que eu aprendi. Outra coisa é, como você já falou, a segurança pública. São Paulo tem uma excelente polícia, tanto a militar quanto a civil, mas totalmente desprestigiadas. Você vai na Polícia Civil hoje, numa delegacia de polícia, ela está sucateada. Os policiais estão desmotivados, ganham mal, trabalham muito. A mesma coisa na Polícia Militar. Você tem uma Polícia Militar grande em termos de efetivo, porém totalmente desmotivada, porque o estado mais rico do Brasil tem o segundo pior salário do país. É uma coisa inacreditável. Então, assim, é algo inexplicável e não dá para entender ainda como tem essa parte da esquerda que defende isso, como o Lula disse, né, num vídeo, acho que foi recentemente até postado pelo presidente, mostrando ele falando que, coitadinho... Ele falou que o policial não é gente, né? Policial não é gente. Coitadinho da pessoa que está roubando o celular, onde já se viu... Não, ele falou, olha, o Bolsonaro não gosta de gente, só gosta de polícia, ou seja, para ele, policial não é gente. Foi isso que ele falou, em outras palavras. É um absurdo. Bom, é interessante tudo isso, bater esse papo com você. Eu queria que você falasse para a gente qual foi aí a sua maior realização como ministro.
Eu acho que foram duas coisas muito importantes. Aliás, eu vou citar três. Primeiro, a gente trazer, em relação à Amazônia, a necessidade desse debate sobre como cuidar dos 23 milhões de brasileiros que estão lá, sendo que esse cuidado é pré-condição essencial para você ter um melhor cuidado ambiental. Ou seja, você cuida das pessoas e aí elas têm condições de cuidar do meio ambiente. Enquanto você tratar mal as pessoas, né, as pessoas não vão considerar a questão ambiental como prioridade. Então, nós trouxemos luz a esse debate. E ele traz consigo a necessidade de levar dinheiro para a região. E, portanto, o calote que os países ricos deram ao Brasil e continuam dando dos nossos créditos de carbono. Crédito esse que seria essencial para melhorar a qualidade de vida das pessoas na Amazônia. Segundo, essa agenda ambiental urbana. Nós fizemos o programa Lixão Zero, que quando iniciou o governo do presidente Bolsonaro, eram 3 mil municípios em situação vergonhosa no Brasil. Em 2 anos e meio, quase 3, a gente reduziu cerca de 1.000 municípios. Hoje são cerca de 2.000, eram 3.000. Precisa chegar a zero, por isso que o programa chama Lixão Zero. Mas mesmo assim, você resolver 1/3 dos problemas de lixão no país todo é muita coisa. E por fim, uma questão importante que nós fizemos, há muitas outras, mas uma questão importante que vale a pena citar é a concessão dos parques nacionais para a iniciativa privada implementar parques com boa estrutura, para ter um grande volume de visitação, com alternativas de ecoturismo, de turismo de aventura, de alimentação, de hospedagem, ou seja, os parques nacionais estavam abandonados, numa visão em que o Estado tinha que resolver tudo. E esse é um tema que a iniciativa privada pode cuidar e pode cuidar muito bem. Não será o governo que vai resolver gestão de parque. Então, nós fizemos esse movimento de abrir as concessões para o setor privado. Várias delas foram sendo feitas com enorme sucesso, um grande volume de investimentos, enfim, melhorando muito a vida das pessoas. E eu não citei aqui, mas eu acho que vale a pena citar o Marco Legal do Saneamento, que a esquerda, aliás, votou contra. Mas nós fizemos o Marco Legal do Saneamento, que já trouxe cerca de 90 bilhões de reais para melhorar o saneamento. Em várias regiões do Brasil, desde o litoral de São Paulo, o Rio de Janeiro, cidades do interior, enfim, outros estados, a gente tem um déficit de quase 700 bi de investimento. E não vai ser o governo sozinho que vai fazer isso. Você precisa ter o setor privado. Só que o setor privado só vem se tiver previsibilidade e segurança jurídica nesse investimento. E foi isso que nós fizemos com o Marco Legal do Saneamento. Eu vou dar um recadinho para você, a gente já continua com a entrevista do ex-ministro do Meio Ambiente. Rapidinho. Agora eu quero falar com você, empreendedor da região. Você está pensando em começar um pequeno negócio? Ou o seu pequeno negócio ainda está se recuperando da crise que veio com a pandemia? Você quer crescer e alavancar a sua pequena empresa? Então, é aqui que entra o Sebrae. Com o Sebrae, você vai descobrir soluções para melhorar os seus serviços, o seu desempenho e os seus rendimentos, sempre dentro da realidade da sua região. E o que é melhor, tem sempre um Sebrae bem perto de você. Olha só o QR Code que aparece aí na sua tela, aponte a câmera do seu celular e descubra qual Sebrae existe mais perto de você. Acesse Sebrae na sua região.sebraesp.com.br. Você vai ficar impressionado como o Sebrae pode ajudar o seu pequeno negócio a prosperar. Seja qual for o segmento do seu negócio, visite o site da sua região. Vale a pena, porque onde o Sebrae entra, a solução sai. O Marco Legal do Saneamento é muito importante para o Brasil, né? Tem pessoas que vivem com água de esgoto. E esse primeiro passo foi dado na sua administração. Foi feito pelo governo do presidente Bolsonaro, um trabalho conjunto de vários ministérios, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério do Meio Ambiente, apoio de uma parcela importante de deputados e senadores no Congresso. A esquerda votou contra, quer dizer, eles não só não fizeram os investimentos necessários em saneamento nos 22 anos que eles estiveram no poder, mas ainda assim, ainda por cima, votaram contra o Marco Legal do Saneamento, uma coisa inacreditável. Eles falam que defendem tanto os pobres, o PT, e tem um monte de gente que mora em situação lamentável, né?
no esgoto, isso é um absurdo. Essa eleição, agora, vai ser uma das eleições mais importantes que o Brasil já teve, né? Na minha opinião. Eu gostaria de saber se é por isso também que você resolveu sair pré-candidato a deputado federal. Olha, Paulo, eu acho que o fato de eu ter sido ministro e ter visto de perto como é que as coisas são feitas lá em Brasília, como é que é o processo legislativo, como é que é a administração do Brasil, que não é fácil, me trouxe até uma certa obrigação de retornar ainda mais à sociedade tudo aquilo que eu aprendi, as oportunidades que eu tive de ver. Portanto, a pré-candidatura a deputado federal pelo meu estado, o estado de São Paulo, onde eu já fui por 2 vezes secretário, enfim, onde eu nasci, estudei, vivi, eu acho que essa é uma missão que eu assumo com muita tranquilidade e sobriedade também, porque é difícil você ir para Brasília, ficar longe da família, né, viajar e voltar toda semana, não é uma tarefa fácil, há um certo sacrifício pessoal, seja do ponto de vista profissional ou familiar, mas é preciso que as pessoas de bem participem da política, né? Tem uma frase do Platão que está no introito ali do nosso Estatuto do Movimento Endireita Brasil, que diz exatamente isso. Quando o castigo que os bons sofrem quando se recusam a tomar parte do governo é ser governado pelos maus. Então, nesse sentido de participação, de envolvimento, que eu tomei a decisão de ser candidato a deputado federal, pré-candidato, e com isso eu acho que eu posso retornar um pouco do conhecimento, da experiência que tive à vida pública. Agora, há outros bons candidatos, a gente boa concorrendo, enfim, o importante mesmo é o eleitor ter essa noção de analisar as propostas dos candidatos, saber realmente em quem vai votar, né, porque a política define muita coisa no Brasil. Ela não é um aspecto paralelo e irrelevante, ela é central da vida das pessoas. Olha, só para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, como ex-ministro, né, nessa visão, Ricardo Salles, porque tem artistas famosos que falaram mal da nossa Amazônia, e eles têm uma preservação ambiental nesses países pífia, péssima, e nós somos o país que mais preserva no mundo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? E o que você endureceu como ex-ministro do Meio Ambiente nesse fato da exportação ilegal das árvores nossas, né, que são nossas dos brasileiros, até porque vocês fizeram uma identificação, né, se essa árvore é do Brasil, não tem um negócio assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, esses países que apontam o dedo para nós, eles não têm moral nenhuma. Acabou de sair uma notícia, acho que foi ontem nos jornais, dizendo que os Estados Unidos liberaram para plantar lavoura, né, agricultura, dentro de unidade de conservação. Se for falar isso no Brasil, as pessoas enlouquecem, mas nos Estados Unidos eles aprovaram e ninguém falou nada. A Alemanha acabou de reativar as usinas termoelétricas a carvão, ninguém falou nada. A Europa, como um todo, retirou todas as restrições agrícolas. E a Alemanha, nessa semana passada, eu publiquei isso nas minhas redes, cortou uma floresta de 12 mil anos para poder obter o carvão que tinha naquela região. Ou seja, esses países e esses artistas que vêm desses países não têm moral nenhuma para falar do Brasil, zero. Quando a gente fala de meio ambiente no Brasil, você tem código florestal, você tem regras de agricultura de baixo carbono, tem plantio direto. Nós temos um território que 66% da vegetação nativa está preservada. Na Amazônia, 84% da vegetação original está preservada, que não existe isso na Europa. Enquanto nós temos 84% da Amazônia preservada, eles têm 4% só de floresta nativa. Então, não há comparação. Agora, na região amazônica, e esse é o caso específico que você está se referindo, quando você tem uma área de preservação, existe uma forma de você gerar renda para aquelas pessoas que vivem lá, porque elas têm que ter algum tipo de receita, que é o chamado manejo florestal. É você dividir a área em talhões, em subdivisões, e a cada ano você retira algumas árvores de uma área específica.
e depois, no ano seguinte, da outra área, e assim sucessivamente. De modo que quando você chega na 10ª área, 15ª área, 10 anos depois, aquela primeira área onde você tirou algumas árvores já está regenerada e você recomeça esse ciclo. Isso é chamado manejo florestal. Você sabe de onde vieram essas árvores, existe um georreferenciamento dessas árvores, você sabe exato para tirar, para poder fazer o manejo florestal, é necessário fazer um inventário florestal, ou seja, fazer um mapeamento do que tem na área. Depois tem que pedir uma licença para esse manejo junto à Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Depois uma outra licença para poder cortar e transportar, que é dentro do sistema federal, do SISDOF, e por aí vai. Ou seja, o Brasil tem autocontrole sobre esse processo. O que precisa ter? O que precisa ter são as medidas prévias, que é você ter regularização fundiária, ter financiamento para fazer as coisas de maneira correta, ter técnicas, né? Agora, não vai ser na base da gritaria, como esse pessoal mais xiita faz, que você resolve o problema, porque se você proibir toda a região amazônica de ter qualquer tipo de atividade econômica, você vai jogar as pessoas ainda mais na miséria. E na medida em que eles ficam na miséria, eles vão fazer qualquer coisa que tiver disponível para sobreviver. E aí que acontecem as ilegalidades. Ricardo Salles, eu quero falar que é um prazer falar com você. Você que é uma pessoa muito inteligente, sempre gostei muito de assistir às suas entrevistas em outros meios de comunicação. E também falar que o programa está sempre à sua disposição. A gente fala lá com a região de Ribeirão Preto, com a região de Jaú, com a região de Campinas, com todo o litoral paulista. E aqui no programa Voz da População no SBT, você é sempre bem-vindo. E mais uma coisa, sucesso para você, porque a política no Brasil está precisando de pessoas assim. Um grande abraço. Um abraço, Paulo, muito obrigado. Espero que você também se dedique aí à causa pública. Você é uma pessoa competente, conhecida, tem muita experiência para trazer para todos nós aí. Um abraço a todos, muito obrigado. Sucesso. Olha só, falamos com o Ricardo Salles, ele que é pré-candidato a deputado federal pelo Bolsonaro, com o Bolsonaro, mas é uma pessoa muito inteligente. E eu gosto de falar com gente inteligente, que bom, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, né? E a gente vai para um rápido intervalo. É rapidinho, não saia daí. Olha, eu espero que vocês tenham gostado do programa Voz da População de hoje. Amanhã, sexta-feira, estaremos aqui no mesmo horário no SBT. Eu sou Paulo Mansur. Fiquem com Deus.